Dicas matadoras de direito constitucional. E hoje iremos conversar sobre limitações constitucionais ao poder constituinte reformador. O poder constituinte se divide em dois tipos: poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O originário, a gente conhece, é aquele que inaugura uma Constituição. Então, no Brasil, por exemplo, a Constituição de 88 foi inaugurada em 5 de outubro de 88. Foi quando o poder constituinte originário foi exercido. O derivado, por outro lado, é aquele que deriva da Constituição, ou seja, que deriva do poder originário, foi criado por ele. E nós temos, então, o poder constituinte derivado dividido em três tipos. Existe o poder constituinte derivado reformador, revisor e decorrente. O poder constituinte reformador é aquele que altera a Constituição, através daquele instrumento que você conhece, a emenda constitucional. Poder constituinte revisor, por outro lado, é aquele que revisou a Constituição 5 anos após a sua edição. Hoje já não mais existe, não tem mais o constituinte revisor. E também temos o poder constituinte decorrente, como sendo aquele exercido pelos estados. Não é? Os estados possuem constituições editadas, por isso o nome decorrente, porque a Constituição do Estado decorre da Constituição Federal. Nesse contexto, a gente fala do poder constituinte reformador como sendo aquele que possibilita editar a emenda constitucional. Só que como o poder constituinte derivado, ele advém do originário, então ele tem algumas limitações, ele não pode ser exercido livremente. A emenda à Constituição não pode ser feita livremente, tem algumas limitações. E a doutrina, perceba, a doutrina fala em basicamente 4 tipos de limitações ao poder constituinte reformador. Quais seriam? Limitações materiais, formais, limitações circunstanciais e limitações temporais. Dessas 4, a temporal é só doutrinária. Primeiro, uma limitação formal. Pelo próprio nome você já entende, uma limitação formal vem da ideia de forma. A emenda constitucional tem uma forma para ser aprovada, tem um quórum, 3/5, tem um procedimento, um processo legislativo, tem que ser em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Uma limitação formal, porque decorre da forma. Segunda limitação, tem também uma limitação material. Na hora da prova, muito fácil. Limitação material diz respeito à matéria. Então, uma limitação material diz respeito a um conteúdo que a emenda não pode tratar. As emendas constitucionais, embora possam alterar a Constituição, não podem eliminar as cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Essa é uma limitação material. Por exemplo, o voto que nós temos como secreto, está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, é uma cláusula pétrea, não pode ser eliminado, eu não posso divulgar o voto, né? Nós temos essa limitação. Seguindo, nós também temos uma limitação circunstancial, muito cobrada em prova, inclusive, porque nós temos uma regra aí que o Brasil vive de vez em quando situações de exceção, como, por exemplo, a decretação de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Limitação circunstancial são circunstâncias, situações em que a Constituição não pode ser emendada. Situações de exceção, basicamente 3. Nós não podemos emendar a Constituição nas hipóteses de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. São momentos em que a gente está estabilizando a Constituição e, por isso, ela não pode ser emendada. Além dessas 3, nós temos também uma limitação temporal, só que essa é somente doutrinária. Só a doutrina prevê que seria uma limitação diante do tempo, ou seja, dentro de um tempo, no ano calendário, nós não poderíamos emendar a Constituição. Seria dizer assim, em dezembro, em janeiro, enquanto todo mundo está de férias, não pode emendar. Não existe isso no Brasil, né? Nós não temos limitações de tempo para emendar a Constituição. Cuidado, porque as provas adoram misturar a limitação circunstancial, dizendo que elas são limitações temporais. No Brasil, nós temos limitações circunstanciais, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, mas não temos intervenções ou limitações temporais, ok? Fica ligado e até a próxima.